Fala, galera nostálgica! Estamos de volta para a parte 2 da nossa incrível viagem pela cápsula do tempo definitiva dos brinquedos. Na primeira parte, nós relembramos ícones como Pega-Varetas, Falcon, Moranguinho, Genius e fechamos com os comandos em ação. Se você perdeu, corre lá para conferir depois. Mas agora, vamos continuar de onde paramos, engatando a marcha da nostalgia para explorar mais dos anos 80, mergulhar de cabeça nos inesquecíveis anos 90 e até dar um pulinho no começo dos anos 2000, preparados para mais lembranças, cheiros e talvez algumas frustrações divertidas. Então bora lá, que a viagem continua. Para aqueles dias chuvosos ou domingos intermináveis, nada como uma partida de Banco Imobiliário, um clássico que atravessou gerações, mas viveu seu auge de popularidade familiar nos anos 80. Esse jogo era uma aula prática e brutal de capitalismo. Começava todo mundo feliz, comprando terreninhos baratos. Mas logo a sorte, ou o azar nos dados, começava a definir destinos, construir casas e hotéis nos bairros certos. Quem não sonhava em ter o Leblon ou a Avenida Paulista era o caminho para a glória e para a falência dos outros jogadores. As partidas podiam durar horas, gerar discussões acaloradas sobre empréstimos, hipotecas e aluguéis e testar os laços de amizade e parentesco. Era longo, às vezes cansativo, mas inesquecível. E no apagar das luzes dos anos 80, o mundo encolheu drasticamente com a chegada da Polly Pocket. Lançada em 1989, essa linha de brinquedos era pura magia em miniatura. Estojos compactos, que pareciam de maquiagem ou conchas, se abriam para revelar casas, lojas, parques de diversão incrivelmente detalhados, mas em escala minúscula. E as bonequinhas eram tão pequenas, com uma base redonda para encaixar nos cenários, as primeiras nem dobravam. A graça era a portabilidade, levar um mundo inteiro no bolso. O drama era a facilidade com que tudo se perdia. Uma Polly caída no chão era quase invisível. O aspirador de pó se tornou o maior vilão da nossa coleção. Chegamos aos vibrantes anos 90, a década do grunge, das boy bands, da internet discada engatinhando e de brinquedos que misturavam o analógico com o início do digital, além de febres colecionáveis que dominaram os recreios. E quem não teve seu momento de radialista com o Meu Primeiro Gradiente? Popular no início dos anos 90, esse gravador de fita cassete era indestrutível, feito de plástico grosso e colorido, com botões grandes e um microfone embutido, ou um externo igualmente robusto. Ele era a nossa central multimídia. A gente gravava músicas direto da rádio, torcendo para o locutor não falar em cima do refrão. Criava programas de rádio imaginários, entrevistava a família, geralmente contra a vontade deles. Ou simplesmente gravava a própria voz e achava esquisitíssima depois. A qualidade do som era sofrível, a fita embolava constantemente. Quem nunca usou uma caneta Bic para rebobinar? Mas a sensação de poder gravar e reproduzir áudio era revolucionária para nós. E os jogos eletrônicos portáteis se popularizaram de vez com o onipresente Minigame 9999 em 1, ou Brick Game. Uma febre que dominou os anos 90, esses aparelhinhos movidos a pilha eram a nossa dose diária de vício eletrônico. A promessa de 9.999 jogos em 1 era a maior mentira da nossa infância. Na verdade, eram uns 10 jogos básicos, Tetris em 1000 variações, cobrinha, jogo de nave, corrida, repetidos com pequenas mudanças de velocidade ou nível. Mas quem se importava? A tela LCD monocromática com aqueles blocos caindo, a musiquinha irritante e repetitiva, os botões de borracha que afundavam com o uso, era hipnótico. Jogávamos até acabar a pilha ou os dedos doerem. A televisão explodiu com 5 adolescentes com atitude e a febre Power Rangers tomou conta do planeta a partir de 1993. E o brinquedo que todo mundo queria era o Power Ranger cabeça giratória, Automorphing. A genialidade estava na simplicidade. Você tinha o boneco na sua identidade civil, com a cabeça normal. Mas aí, você pressionava o cinto ou um botão nas costas e clique.
A cabeça girava, revelando-se o capacete do Ranger. Era a morfagem na palma da sua mão. Era incrível ter o Jason, a Kimberly, o Billy e recriar as lutas contra os bonecos de massa ou o Goldar. Era simples, mas extremamente eficaz em capturar a essência da série. Os ioiôs sempre existiram, mas nos anos 90, especialmente com as promoções da Coca-Cola, como a febre de 1995, eles viraram uma epidemia. Não era só ter um ioiô, era ter o ioiô profissional, com rolamento que dormia de verdade. Os recreios viraram arenas de competição, todo mundo tentando mandar o cachorrinho passeando, a Torre Eiffel, a teia de aranha. Os mais habilidosos eram verdadeiros ídolos. A gente passava horas treinando, vendo os vídeos dos profissionais e, na maioria das vezes, só conseguia dar um nó cego na cordinha ou acertar a própria canela. Mas andar com o ioiô no bolso, pronto para um duelo de manobras, era o auge da malandragem da época. E no meio da década, uma nova responsabilidade surgiu em formato de ovo eletrônico, o Tamagotchi. Lançado no Japão em 1996 e virando uma febre mundial em 1997, esse bichinho virtual era um teste de resistência. Ele vivia apitando, precisava de comida, de limpeza, de brincadeiras, de remédio, de disciplina. Era um ciclo infinito. A gente levava escondido para a escola. Ele apitava no meio da aula do professor Carrasco. Dava um desespero. O medo constante de que ele morresse era real. E quando acontecia, e sempre acontecia, era uma pequena tragédia, um luto digital acompanhado de muita culpa. Ele nos ensinou sobre rotina e consequências. Talvez até demais. E o que dizer da febre que transformou o lanche em caça ao tesouro? Os Tazos, chegando com força total ao Brasil. Por volta de 1997, esses disquinhos que vinham dentro dos pacotes de salgadinho viraram a moeda mais forte dos recreios. Looney Tunes, Animaniacs, Pokémon. As coleções eram enormes e viciantes, mas não era só colecionar. Tinha o jogo, bater bafo, jogo do vira. Cada um tinha sua técnica, sua pilha de tazos conquistados com suor e estratégia. Tinha os normais, os voadores, os Master Tazos, que eram mais grossos e difíceis de virar. Os que brilhavam no escuro. Guardávamos em tubos, latas, potes de sorvete. Era nossa riqueza, nosso capital social infantil. A tecnologia invadiu até o berçário dos brinquedos com a Baby Alive. Embora a boneca exista desde os anos 70, as versões que realmente comiam e evacuavam ganharam destaque nos anos 90 e início dos 2000. Era uma mistura bizarra de fascínio e repulsa. Você preparava uma papinha, uma mistura em pó que virava uma gosma colorida. Dava para a boneca com uma colherzinha e esperava. E depois, bem, vinha a parte realista. A fralda estava suja, era preciso limpar e trocar. Era uma lição de responsabilidade meio nojenta, que também ensinava sobre o custo de vida, porque as papinhas e fraldinhas extras não eram baratas. E para fechar a década com adrenalina, chegou Max Steel. Lançado em 1999, ele era o herói de ação para a nova geração. Mais moderno, mais tecnológico que os comandos em ação, Max Steel tinha um visual radical. Acessórios que faziam coisas, luzes piscavam, sons eram emitidos, projéteis eram disparados e um foco em esportes radicais e missões secretas. Ele falava frases de efeito, ação turbo, tinha veículos irados e enfrentava vilões biomecânicos. Era o herói perfeito para a virada do milênio, pronto para aventuras mais high-tech. Entramos nos anos 2000. A internet começava a se popularizar. Os celulares eram tijolos, mas as febres de brinquedos continuavam intensas, muitas vezes ligadas a desenhos animados. E uma delas fez o mundo girar, literalmente. Beyblade, lançado no Japão em 1999 e explodindo mundialmente no início dos anos 2000, por volta de 2002, Beyblade era mais que um peão, era um esporte de arena. A graça estava em montar sua própria Beyblade, combinando peças, anel de ataque, disco de peso, ponta de desempenho, para criar a máquina de batalha perfeita. Aí vinha o ritual: encaixar na lançadora
puxar a cordinha com toda a força, ouvindo aquele som característico, e soltar na arena de plástico ou na bacia de lavar roupa da mãe. Barulho das Beyblades se chocando, as faíscas, nos modelos mais avançados, a torcida frenética para sua ser a última a ficar girando, era pura adrenalina e competição. E se Beyblade era sobre impacto, outra febre era sobre gosma. A estação de slime e os inúmeros kits para fazer sua própria meleca tiveram um grande boom no final dos anos 90 e início dos 2000. A gente se sentia um pequeno químico maluco. Misturava pós coloridos com água, adicionava glitter, mexia vigorosamente, até dar o ponto daquela massa elástica, pegajosa, fria e estranhamente satisfatória. Era uma experiência sensorial completa. Apertar, esticar, fazer bolhas. O problema era a sujeira. Grudava no cabelo, na roupa, no sofá, no tapete. Era o pesadelo dos pais. Mas a nossa alegria gosmenta. Ufa, que mergulho profundo, hein? Viajamos por décadas de plástico moldado, mecanismos engenhosos, ou nem tanto, cheiros inesquecíveis, sons que ficaram na memória e, acima de tudo, sentimentos. Cada um desses brinquedos, com suas qualidades e defeitos, com suas datas específicas, conta um pedaço da nossa história, da nossa cultura, da nossa infância. Eram mais que objetos, eram catalisadores de imaginação, construtores de amizades e rivalidades e fontes de alegria pura. E aí, qual dessas histórias detalhadas mais te tocou? Qual brinquedo desses foi o protagonista de um capítulo importante da sua vida? Comentem aí embaixo, vamos compartilhar essas memórias preciosas e engraçadas. Se você viajou comigo nessa cápsula do tempo turbinada, não esquece de deixar aquele like nostálgico, se inscrever no canal para não perder as próximas escavações e ativar o sininho para ser notificado. Muito obrigado pela paciência e pela companhia nessa longa e detalhada jornada pela memória afetiva. A gente se encontra no próximo vídeo. Fui!